Eu sou Mariana Riscala, uma mulher branca, com olhos castanhos, cabelos castanhos encaracolados na altura dos ombros e estou vestindo uma blusa azul. Nós sabemos que os dias no verão costumam ser bem quentes, mas nós temos vivido temperaturas bem altas. Inclusive, recentemente nós tivemos uma onda de calor em que a sensação térmica chegou a quase 70 graus. Por isso, é importante ficar alerta aos cuidados que nós precisamos ter no calor, especialmente porque o carnaval está logo aí e nós queremos aproveitar, né? Hoje, nós estamos aqui com o Dr. Ricardo Contesini, cardiologista do Hospital Alvorada Moema, para falar exatamente sobre como a gente pode curtir esses dias sem nenhum risco para a nossa saúde. Então, pega uma água, ajusta o ventilador ou o ar-condicionado e vem com a gente. Doutor, seja muito bem-vindo. Olá, Mariana, obrigado pelo convite. É sempre um prazer e uma honra participar aqui com vocês. Eu sou o Dr. Ricardo Contesini, sou homem branco, de olhos castanhos, completamente careca e estou utilizando uma blusa azul também. E aí, doutor, quais são os grandes riscos aí para esses dias quentes? Olha, Mariana, a gente tem que tomar bastante cuidado quando as temperaturas passam de 35 graus, porque existe uma grande chance, principalmente, de desidratação. E a desidratação, ela pode trazer algumas consequências graves para o organismo, né? Então, além de alteração renal, quando você diminui muito, quando você sua demais, você perde muita água e você para de perfundir os rins. E isso pode dar uma alteração renal. Claro que a longo prazo pode dar um problema como uma necessidade de diálise ou alguma coisa nesse sentido. Além disso, além da desidratação, quando você sua, você perde muitos eletrólitos, sódio, potássio. O suor, ele é salgado, né? A gente sente ele na boca, né? Ele é salgado. Por que ele é salgado? Porque você perde algumas substâncias. E essas substâncias, às vezes, são essenciais para o organismo. E quando elas acabam saindo no suor, você diminui ela na corrente sanguínea. Então isso pode dar arritmias, isso pode dar outras alterações metabólicas, como tontura, mal-estar, desmaio, as próprias arritmias. Aquela queda de pressão, né? Aquela queda de pressão que a gente fala, né? Quem já viu a chegada de maratona, quando está muito quente, de corrida de rua, já viu gente desmaiando. Então isso acontece por causa disso. Você perde muitos eletrólitos e isso pode dar desmaios e mal-estar. E, em último caso, essa desidratação e essa perda também desses eletrólitos pode fazer uma hemoconcentração, Mariana, que é quando você tira muita água do sangue e o sangue fica mais viscoso. E isso pode levar a outras alterações, como tromboses. Nossa. Aí a trombose na perna, a gente conhece como trombose, no coração como infarto, no cérebro como AVC. Então a gente tem que tomar bastante cuidado nesses dias de calor. E sem contar também os riscos de queimadura de pele, né? Que você sai muito no sol, nós somos branquinhos, né, Mari? A gente começa a fazer atividade física, a gente queima, e isso pode dar queimadura solar, pode dar insolação, e também isso, de jeito muito repetitivo, pode dar lesões de peles graves, até câncer. E a gente fala também, né, desse cuidado quando tá muito quente com a alimentação e, como você falou, da desidratação com a hidratação, né? Como que a gente se mantém aí hidratado e se alimenta de uma forma que consiga ficar bem, né? Não ficar pesado, Verdade. assim. Se é que é possível, né? Não adianta querer correr num dia de sol depois de comer uma feijoada, Exato. né? Vai passar mal, com certeza. Na verdade, a hidratação é a desidratação é o primeiro sintoma que vai aparecer nesses indivíduos, né? Então, o que a gente fala sempre é hidratar. Como que é a hidratação? Uma pessoa normal, entre 70 e 80 quilos, né? 1,60 m, 1,70 m, o ideal é que você tome por dia de 2 a 3 litros de água a dia. Tá. Sempre importante lembrar que não é só a água do copo, né? Vale todo tipo de água. Tomou um suco de laranja? Tem água, vai contar. Tomou uma sopa, em dia de calor não dá para tomar sopa, né? Mas tomou um chá, tudo isso conta. Então é de 2 a 3 litros. Agora, se você for fazer uma atividade física no calor, o ideal que a gente recomenda é 500 ml de água a cada hora de treino. Nossa. Então você vai correr no Ibirapuera, né? A cada hora você vai ter que tomar 500 ml, que é mais ou menos aquelas garrafinhas de água mineral que a gente compra, né? Então tem que ser pelo menos 500 ml. Se você já é um atleta mais dedicado, né, de alta performance, é legal também os isotônicos, porque você vai ter que recuperar o sódio que você perdeu, o potássio. Então aqueles isotônicos, a partir de 1 hora de treino, também é legal que você tome uma garrafinha de isotônico. Mas no geral,
500 ml a cada hora de treino e no dia de 2 a 3 litros de água. Quando a gente fala, né, se você deixou sentir sede, já tá errado, né? Ah, se chegou a sede é porque já passou da hora, né? A sede é um péssimo parâmetro para a gente poder ver desidratação, porque você só vai atingir o centro da sede depois que você já está desidratado, então já passou daquela hora. Então, gente, a hora que vocês forem começar a treinar, vão sair para a rua, no calor, leve sua garrafinha e já se condiciona. Em 1 hora, aquela garrafinha tem que ter acabado. Porque isso vai fazer com que você melhore sua performance, isso vai te proteger da desidratação, você vai conseguir fazer melhor e não vai passar mal. Sim. E até, né, no nosso dia a dia que a gente está trabalhando ali, deixa a garrafinha de água, se possível, ou de outro líquido, né? Que tem gente que não gosta de água. Eu amo água, sou suspeita para falar. Mas também pode saborizar a água, né? Colocar alguma coisa para ela ficar... Tem que beber alguma coisa, tem que beber o líquido, água de coco, suco, é importante. Isso é super importante. Nem falando de atividade física, agora no dia a dia, uma das principais causas de cálculo renal, que quem já teve, eu já tive, é uma dor insuportável. O cálculo renal, uma das principais causas é a falta de água. E é importante a gente lembrar, Mari, que a água ela tem que ser tomada ao longo do dia. Não adianta você tomar os 2 litros de manhã e aí à noite você não tomou nada, né? Então tem que ser dividido ao longo do dia. E aí sim, saborize a água, põe gotinha de limão, põe laranja, põe hortelã. Se você não gosta do gosto da água, que aqui em São Paulo a gente fala que a água é insípida, inodora e incolor. Não é verdade, né? Sempre tem um gostinho. Mas você pode incrementar que isso vai ajudar. E você lembrou uma coisa que eu acabei passando que é super importante, que é da alimentação, né? Nesses dias é super importante que a alimentação seja leve. Eu brinquei da feijoada, não vai correr uma feijoada e correr 10 km no parque. Ou até voltar para trabalhar, né? Até voltar para trabalhar, né? Dar aquele porque calor. Quando você faz uma alimentação mais copiosa, com mais gordura, até com proteína, o seu sangue ele vai direto para o estômago e para o intestino, para poder pegar esses alimentos. E o que acontece? Você tira esse sangue da periferia, que seria a pele, o músculo. E aí tá um baita calor. O sangue, em vez de ele ir para a pele para poder tirar calor e você ficar melhor, ele está ocupado com a sua digestão e você acaba ficando pior ainda. Então, nesses dias é salada, frutas, legumes, ou até proteínas, mas de baixo peso, como um frango, um peixe. E isso é super importante e bastante hidratação. E acho que é legal a gente falar, gente, de cuidado com o armazenamento de comida, né? Então, comer em lugares de confiança, evitar, que a gente fala, né, de uma maionese naquele calor, ou até de molhos, né, mais que vão mais gordura, assim, para justamente não ter isso, né? São vários pontos, né? Primeiro que no calor a proliferação de bactérias e vírus ela é muito maior. Nesse sentido de comida e de alimentos, né? Então, a infecção intestinal, a intoxicação alimentar é sim um risco. Deixar uma maionese fora da geladeira no sol, você vai ter problema, né? E imagina, você pega uma intoxicação alimentar, começa a ter uma diarreia, começa a ter vômitos, você já vai perder água, vai perder eletrólito, vai desidratar mais ainda, vai pro sol, começa a suar, perde mais ainda. Então isso é super perigoso, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a onde come, o que come, qual que é o armazenamento. Isso vale para todos os dias, mas no verão é pior ainda. E quando a gente fala, né, verão é praticamente sinônimo de sol. Então é impossível a gente não sair para almoçar ou em qualquer lugar que a gente vai ter muito sol. Como que a gente se protege? Isso é bem interessante, isso vale não só para atividade física, mas no dia a dia. Primeiro, roupas leves, né? Por quê? Porque quanto maior a área exposta que você tiver, maior vai ser sua troca de calor. Então, se o seu corpo começa a ficar muito quente, porque está um dia quente, o vaso ele vai dilatar para tirar calor. Então, se você tiver áreas expostas, é mais fácil essa troca. Então, você vai diminuir mais rápido a temperatura do seu corpo. Então, não é para sair de burca, não é para sair de calça de moletom, né? Então, é camiseta leve, shorts leve e áreas expostas. Então, roupas bem leves, porque isso ajuda. Outra coisa importante, que a roupa permita a transpiração. Né? Então, tem que ser aquelas camisetas que permitem que você transpire, porque isso vai aumentar a troca de calor e, com isso, você diminui a temperatura do seu organismo. Outra coisa em relação a alguns cuidados. Careca, tem que usar boné, né? Tem que usar boné porque isso, a incidência direta dos raios, ele pode trazer consequências para sua pele. E o mais importante de tudo é o uso do protetor solar, né? O protetor solar, ele evita e ele previne o câncer de pele, além de manchas e outras alterações na pele. E o sol, ele é um veneno para a pele
principalmente quando ele tem uma ação direta. Então, roupas leves, proteger do sol, procurar áreas mais de sombra, área de natureza, de árvores, que você se proteja desse sol direto, né, dessas incidência solar direta. Isso vai trazer bastante vantagem para você. É o que você falou, né? Usar boné, óculos, Óculos né? escuro. Qualidade, sempre olhar ali a proteção VA, UVB. Isso, e não comprar aqueles óculos de camelô que não tem proteção nenhuma, né? Que é só um óculos escurinho, porque isso não tem a proteção contra os raios. Que precisa, né? Exatamente, os raios ultravioletas, que são aqueles que vão trazer maiores problemas. Então, sempre também comprar coisas de qualidade que você conheça, porque isso vai te dar uma proteção. E o que você falou, né, que acho legal também a gente falar. A gente tá falando bastante do nosso dia a dia, mas eu vou para uma piscina, vou para uma praia. É importante não só essas recomendações que você falou, não esquecer de passar protetor, reaplicar o protetor, né? Eu, geralmente, quando eu vou pegar um sol, piscina, alguma coisa, eu passo em casa, antes de colocar roupa de banho, qualquer coisa, né? Porque aí você fala, não esquece nenhum pedacinho ali e vai como se fosse hidratante mesmo, né? Então, acho que fica essa recomendação aí. Quando a gente... Desculpa, mas só um adendo, tem que levar o protetor para praia. Sim. Passa em casa, mas leve. Porque a cada 2 horas você diminui muito a proteção do protetor solar. Então você tem que repassar. Se você sua, e a gente vai suar na praia se tiver sol. Entrar na água, né? Entrar no mar ou na piscina e etc., você vai perder uma camada de proteção. Então você tem que repassar. E muito cuidado com crianças e idosos. Sim. Porque eles têm uma maior tendência a também ter São mais vulneráveis. A desidratação, exatamente. E você falou bastante da hidratação quando a gente faz um exercício físico, né? Existe algum outro tipo de recomendação? É perigoso, não é perigoso? Até a gente tem o Fernando Ferrarese, que trabalha com a gente na comunicação interna, ele tem essa dúvida aí. O calor aumenta essa concentração de poluentes e fazer o uso da máscara, de repente, vai diminuir isso? Quais são as recomendações? O calor por si só não, porque o calor, o ar ele sobe. O problema é quando a gente mora numa cidade que tem poluição e tem inversão térmica, né? Então, esse ar quente que teria que subir, ele acaba sendo bloqueado. Então, você aumenta, assim, a concentração de poluentes. Então, tem que tomar bastante cuidado com a imunidade, estar em dia com uma alimentação saudável, fazer atividade física, porque tudo isso traz uma imunidade e ajuda, né? Agora, quando você for fazer uma atividade física, procurar lugares abertos, que não vai correr na avenida, que vai passar ônibus, que tem muito carro, porque isso aumenta, sim, a poluição, aumenta, sim, as alterações do ar, né? E isso pode trazer algum malefício. Então, sempre procure um parque ou algum lugar que você tenha uma melhor circulação de ar. Até ambientes fechados, ar-condicionado... Exatamente, né? Então, o ar-condicionado tem outro problema, né? Que muitas vezes o ar-condicionado a gente não sabe o quanto tempo é limpo, como que fez, então acaba tendo uma concentração de poeira, muitas vezes de algumas bactérias. Então a gente também tem que tomar um certo cuidado. Na verdade, Mari, você tem que tomar cuidado sempre. Com tudo, né? sim. Mas lugares, eu acho que a atividade física, quando ela é feita em lugares abertos, em contato com a natureza, ela é mais agradável. Sim. Mas o mais importante é que você se exercite. A prática de exercício evita um monte de doenças. Diminui infarto, diminui diabetes, diminui colesterol, regula a pressão, diminui a chance de um monte de câncer. Então a dica é, faça atividade física. Sim. Mas tome os cuidados. Em dia de calor, hidrate, roupa leve, uma alimentação mais equilibrada, porque tudo isso vai te ajudar na saúde. Né? Voltando, a máscara pode ou não pode? Porque às vezes você não tem essa possibilidade de ir ali no parque, né? Mas você vai fazer na avenida. A máscara ajuda, né? Porque ela acaba te protegendo de algumas, principalmente de substâncias nocivas. Tem que tomar um certo cuidado, porque a máscara também traz um pouco de desconforto numa atividade física mais intensa, porque como você tem uma barreira, você acaba concentrando um pouco mais de CO2. Então, mas pode. É melhor que você use do que você não use nessas localizações. O que importa é fazer exercício. O que importa é se mexer. E acho que é legal a gente falar também, você reconhecer os seus limites, né? Então, se você tá ali fazendo exercício e tá vendo que o calor, de repente, tá te deixando diferente, você sabe como você é, não precisa, né, seguir adiante, é sempre se eu puder resumir, a melhor dica no nosso bate-papo é esse. Mari, pessoal, o seu corpo fala. Escute seu corpo, né? Não ultrapasse os limites, ainda mais em situações em que você sabe que tá sentindo alguma coisa, que não tá agradável, que você tá sentindo algum desconforto.
Você pode ter uma lesão muscular, aí você vai ficar meses sem poder treinar. Você pode ter uma coisa que chama bastante atenção, principalmente em dias muito frios, ou quando você vai treinar com gripe. Não faça isso, não vá fazer atividade física quando você está gripado, com febre, porque a sua imunidade já está mais baixa. A própria atividade física nesses ambientes vai fazer abaixar mais a imunidade. E você pode pegar infecções sérias, como a pneumonia, pior ainda, uma miocardite, está muito em moda isso depois da Covid. Então, o vírus, ele vai para o coração e vai te causar uma alteração no coração que ela pode matar. Então, treine quando você estiver bem, saudável, deixa o tá corpo doente. recuperar, né? Trabalhar para se recuperar. Escute seu corpo, né? Exato. Se você naquele dia não tá legal, não vai fazer um treino maior. Faça um treino dentro dos seus limites. Porque isso vai trazer bastante segurança para o seu treino. Legal. E óbvio, né? Quando a gente fala com esse dia abafado, o resultado não poderia ser outro. Sempre vem aquelas pancadas de chuva no fim da tarde, cai árvore, alagamento, né? A gente vê aí acúmulo de água até, né? Em pneu, que a gente fala tanto chamando a atenção com a dengue, né? A gente tem uma pergunta do Ivan Santos, que é analista de processos do Morumbi. Vamos ouvir o que ele tem pra gente? Olá, doutor Ricardo, tudo bem? Gostaria de saber quais cuidados precisamos ter nesses dias chuvosos, nós que pegamos transportes públicos, né? Você poderia nos dar algumas dicas de como proceder? Olá, Ivan, obrigado pela pergunta. Primeiro, dias chuvosos, qual a tendência? As pessoas se aglomeram mais em lugares que não tem chuva, né? Então, tomar bastante cuidado, se estiver gripado, se tiver com algum sintoma, utilizar máscara, isso sempre ajuda. Proteger na hora de tossir, porque isso vai evitar que você pegue de outras pessoas e também passe para outras pessoas. Além disso, durante a chuva a gente tem que tomar alguns cuidados essenciais. O primeiro deles, se você saiu na chuva, não teve jeito, ficou molhado, isso pode abaixar a sua imunidade. Então, tomar os cuidados necessários em relação à própria, né, a ficar molhado e à própria saúde. Outras coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado. Está acontecendo muito em São Paulo, porque como a gente tem uma cidade com muito cimento, a gente não absorve essa água. Então vai ter alagamento, vai ter enxurradas de chuva, poças de água. Não vai entrar na poça, não vai atravessar a rua que tem um fluxo de água muito grande. Por quê? Porque isso vem água de bueiro, vem água dos reservatórios. E o que acontece? Pode ter leptospirose, que é sério. Pode ter infecções virais muito graves. Você pode ter problema da dengue, né? Então, não vá atravessar poças de água, tire também a água empoçada de pneu ou de vaso de planta. Por quê? Porque isso pode trazer, então, alguns malefícios. Então, as dicas são: se proteja da chuva, não vai ficar pegando muita água, porque isso pode abaixar a imunidade. Se tiver com gripe, gente também, que como é um lugar que você acaba ficando em lugares muito aglomerados, utilize a máscara e principalmente cuidado, principalmente com enxurradas, poças, etc., porque isso pode trazer algum tipo de doença. Evitar situações de perigo, né? Queda de árvore, Exatamente. Procura sempre um lugar ali, um abrigo, né? Que te traga, espera a chuva passar. Às vezes a gente não tem muita paciência, né? Fala, eu vou passar com o carro aqui, eu vou tentar atravessar a água, e é o que você falou, né? Pode do nada o carro encher, ou então pegar algum tipo de doença que tem uma tragédia, não é visível, né? ali, né? Mas que pode tirar a vida. E ainda mais agora que a gente está recebendo aqueles alertas no celular, né? Sim. Todo mundo está recebendo aqui da Prefeitura de São Paulo, aquele medinho. Né? Mas eu acho que é isso mesmo, né? As chuvas estão muito fortes, com ventos muito fortes, e tá caindo árvore em São Paulo, e não é só árvore, sabe, Mari? Destelha a casa, né? Sai voando coisas que podem te acertar. Então se proteja, vá para um lugar que seja mais protegido, cuidado com quedas de árvore, porque isso realmente pode trazer problemas. Legal, e a gente falando aí de proteção, um plus aí para quem vai curtir o carnaval, além de todos esses cuidados que a gente já falou, né, de infecção, de intoxicação, de desidratação, alimentação, essa preocupação, né, é importante também se prevenir contra as ISTs, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Como que a gente reforça esses cuidados aí para quem quer curtir um bloquinho, carnaval, desfile, doutor? Isso é muito cultural do brasileiro, né? Então, nessa época do ano que a gente tem o carnaval e as festas, a gente sempre acaba abusando um pouquinho, né? Então, algumas dicas são essenciais. Primeiro, não abuse do álcool, né? Ainda mais com o calor que tá, quando você faz a utilização de bebida alcoólica,
você desidrata mais ainda, né? Quem não sabe, né? Quando exagerar na cervejinha, vai caindo no banheiro sem parar, né? Vai muito no banheiro, vai acabar fazendo bastante xixi, né? E isso acaba desidratando. Então, não abuse da bebida alcoólica. Segundo, as ISTs. Tem que tomar bastante cuidado, use preservativo, gente. Um descuido por algum momento de prazer pode te dar uma necessidade de tratamento para o resto da vida, quando não uma doença mais séria, como um HIV ou uma hepatite C, que aí você vai ter que ficar o resto da vida tendo algum problema. Então, previnam-se, isso é super importante. Além disso, não esquecer principalmente nos bloquinhos, protetor solar, porque você vai sair na rua, não tem como se proteger do sol, né? Então vai estar aquele monte de gente aglomerada, muitas vezes você não consegue ficar na sombra. Então use protetor, porque isso vai trazer uma saúde para a sua pele também, e menores riscos não só de câncer de pele, mas também de queimaduras solares, insolação, que pode trazer problema. E por último, hidrate-se. Né? Então hidrate-se, porque você vai acabar aproveitando muito mais o seu bloquinho. Para quem não vai para bloquinho, vai aproveitar mais a praia. Sim, não vai ter nenhuma outra alteração. Então é importante tomar alguns cuidados. Ah, bacana. Muito obrigada pela presença, doutora. A gente já falou aí, deu várias dicas, né, desse calor. Obrigada pela sua presença. Em breve a gente conversa mais sobre diversos outros assuntos. Obrigado, o prazer foi todo meu. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado ao convite. E se eu puder deixar um recado, vida com equilíbrio. Movimente-se, que é super importante fazer atividade física, mas tudo com equilíbrio, porque é isso que é o segredo da vida. Obrigada, doutora. Imagina. Vale reforçar que todos esses cuidados que a gente falou devem ser redobrados com os idosos e as crianças, porque eles são mais vulneráveis ao calor. E com todas essas dicas, agora você está muito mais preparado e preparada para enfrentar as altas temperaturas com mais segurança. Aproveite o verão, aproveite o carnaval e lembre-se, a sua saúde sempre vem em primeiro lugar. Divirta-se com responsabilidade. Até a próxima!